Olá galera, tudo bom? Preparados para mais uma revisão aqui no Histórias do Carlão? Na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre um assunto chamado de Primeira Guerra Mundial. Quando a gente fala sobre essa guerra, que vai de 1914 até 1918, o que nos chama a atenção é a maneira como se encontrava essa população europeia e, no caso, mundial. O imperialismo, que era essa questão de dominar e conquistar para obter lucro, começou a despertar nos mais diferentes países o desejo de conquistar outras nações. Com isso, alguns grupos desejavam ter territórios, os maiores possíveis. Os países como, por exemplo, a Alemanha, a Áustria e a Hungria acabaram fazendo uma certa aliança militar com o objetivo de conseguirem sentirem seguros. Ao mesmo tempo, um outro grupo fez uma outra aliança envolvendo Inglaterra, França e Rússia. Essas nações acabaram se unindo para se protegerem mutuamente. Essas alianças se ampliaram de forma local e cultural, criando a partir daí o que nós vamos chamar de pan-germanismo e pan-eslavismo. Observando que essas alianças começaram a movimentar-se, um fato que envolve a Primeira Guerra Mundial nos seus antecedentes faz menção à invasão da Áustria e a Hungria na região dos Balcãs, impedindo assim a Rússia de ter um acesso ao mar Adriático a fim de exportar as suas mercadorias. E isso começou a despertar dentro da Sérvia o desejo de libertar aquela região. E aí a Sérvia precisava de uma desculpa. E essa desculpa vai vir então em 1914, quando então o nosso arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono da Áustria, foi até Sarajevo e lá acabou sendo assassinado. Esse ato de ser assassinado era o estopim que precisava, porque a Europa toda já estava vivendo uma política de paz armada, onde precisavam de alguma coisa para levar à guerra. Pois é, em 1914 iniciamos a guerra. De um lado, a Tríplice Entente. Do outro lado, a Tríplice Aliança. E a guerra começa. A guerra começou a se mobilizar, criando uma coisa que ficou conhecida como trincheiras. Mais de 700 quilômetros espalhados pela Europa, onde os soldados aguardavam as ordens para defender ou para atacar os inimigos. As trincheiras trouxeram uma série de modernizações, assim como a guerra, como, por exemplo, o uso do avião, tanques, metralhadoras, granadas, lança-chamas e inclusive os gases tóxicos. A guerra era muito mais de combate. Em 1917, por problemas na Rússia, ela acaba se retirando, assinando um tratado chamado Brest-Litovsk. Os Estados Unidos acabaram vendo a necessidade de entrar nessa guerra, mas os alemães acabaram dando uma ajuda quando começaram a utilizarem submarinos e a afundarem navios mercantes, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Com tudo isso, o Brasil e os Estados Unidos entram na guerra. 11 de novembro de 1918, os Estados Unidos e a Tríplice Entente acabam levando a Alemanha a assinar a sua rendição. Passado-se algum tempo, em 1919, os países vitoriosos, Estados Unidos, Inglaterra e França, obrigam a Alemanha a assinar um tratado chamado Tratado de Versalhes, onde ele vai impor uma série de restrições à Alemanha. Faz com que algumas mudanças territoriais aconteçam, como a devolução de Alsácia e Lorena. Com esse resultado, nós temos uma mudança dentro do mundo e um sentimento de revanche paira sobre o coração da Alemanha. O que vale lembrar é que a partir de 1919, a Liga das Nações promoveu uma certa segurança, mas era preciso reorganizar os países destruídos. Aquele abraço e aí qualquer coisa, nós nos encontramos nas redes sociais. Até mais!